E a continuação, né, da aula, eu estava na congregação em João Pessoa. Aproveitei a manhã lá para poder dar uma aula que eu estava devendo lá na congregação, que era sobre a Constituição da Igreja Presbiteriana, para que os irmãos ficassem um pouco mais familiarizados, né, com o manual presbiteriano. Mas hoje a gente volta, né, e para o nosso estudo, que estamos com base no livro Quem Controla a Escola Governa o Mundo. E a gente gastou um pouco mais de tempo na parte introdutória no capítulo 1, justamente porque a gente precisava fazer essas acomodações, né, trazendo a introdução que o autor deu e o primeiro capítulo que o autor deu, confrontando com aquilo que é a realidade no Brasil. Então a gente gastou um pouco mais de tempo com isso e creio que tenha sido algo importante para a gente ficar todos os irmãos na mesma página, mas à medida que isso já foi estabelecido, acredito que agora a gente anda um pouco mais rápido nos próximos temas. Tá? Isso não quer dizer que eu vou passar por cima de algo importante, mas simplesmente porque agora que a gente já tem mais ou menos o mesmo direcionamento, fica mais fácil de considerar aquilo que os irmãos já entendem e seguir com os próximos ensinos, certo? Antes de começar a fazer logo a associação da última aula com o que a gente vai tratar hoje, aqueles que têm um livro, eu queria ler logo um trecho que está no início do capítulo 2, que eu acho que vai ser um bom balizador daquilo que a gente vai falar. Tá? Diz assim o trecho, né? Eu vou falar exatamente como está escrito. Não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral, e nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral ou uma forma degradante, mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para o seu poder, além da Bíblia. Portanto, meu argumento é perfeitamente claro. O professor tem que ser cristão, mas o Estado americano prometeu não ter qualquer caráter religioso. Então, o Estado não pode ser nosso professor. Acho interessante demais, se vocês pararem para pensar um pouco sobre o que esse autor diz. O nome dele é Robert L. Dabney, né, em um dos seus livros. Ele tem umas premissas que muitas vezes nós, como crentes, temos essas premissas no nosso entendimento geral, mas a gente não faz essa aplicação final que ele faz. Né? A primeira, que ele diz que a educação verdadeira, ela não existe se não tiver uma cultura moral. Então, todo o ensino, para ser um ensino educacional, ele vai ter com ele alguma conotação moral, né? Querendo a gente ou não. E quando o autor ele fala que a verdadeira moral, ela só se dá conforme as Escrituras, também é algo que todos nós aqui cremos ser verdadeiro. Mas é interessante que quando ele fala dos professores, ele vai dizer, ou o professor ele vai ser alguém que vai contribuir, ou seja, vai estar dentro desses parâmetros morais dados pela Escritura, ou vai ser alguém necessariamente que vai estar contribuindo contrário à moralidade da Escritura. E quando ele fala que o Estado não pode ser o nosso professor, já que o Estado decidiu, e aqui especificamente nos Estados Unidos, que a religião tem que ser deixada de lado, que o cristianismo tem que ser deixado de lado, por outro lado, nós devemos pensar também quantas pessoas que são professores, certo? Que são cristãos, e eu não coloco em dúvida muitos do que se dizem cristãos, que estão lá dentro da sala de aula, mas que na hora de ensinar alguma coisa, em vez de ensinar conforme as Escrituras, toda a cosmovisão dessa pessoa, ela parece que é desligada da Bíblia, e ela passa, mesmo como cristão, ensinar tudo que o mundo ensina e da mesma forma que o mundo ensina. Então, essa parte
às vezes a gente fala, como é que pode, o professor é cristão e não ensina conforme o cristianismo? Sendo que isso é um pecado de todos nós, de certa forma. Quantos de nós conhecemos as doutrinas bíblicas, mas nas nossas relações, às vezes, como a gente escutou já em diversas vezes, especialmente nos 10 mandamentos, a gente não consegue colocar em prática, né? Então, a gente fala, como hoje, do não cobiçarás, que a gente tem que ser contente, que a gente deve se alegrar com a alegria do outro, chorar com o choro do nosso irmão, mas a gente age como o pastor mesmo falou. A gente tem inveja quando alguém conquista alguma coisa, a gente já malda a conquista daquela pessoa, e que aquela pessoa, de repente, ela está com uma vida um pouco mais tranquila, mais confortável, e porque você não tem, você passa a invejá-la. Ou seja, na prática, você sabe que você deve se alegrar com os que se alegram. Na prática, você sabe qual é a doutrina bíblica que você deveria aplicar nessa relação. Mas na hora de agir, você não age como ela. Então, meus irmãos, é verdade que os professores cristãos que não agem dessa forma, conforme o cristianismo, eles estão incoerentes com a sua fé, mas a gente não pode simplesmente jogar pedras neles e esquecer que muitas vezes a gente também faz as mesmas coisas em outros aspectos. E muitas vezes, se nós estivéssemos no lugar de ensino, era capaz de, em alguns pontos, a gente também agir dessa forma. E aí eu queria pegar esse fato de ter um professor que se diz cristão, mas não consegue aplicar o cristianismo, com aquilo que a gente falou lá da última aula, do que a gente chamou da caminhada até a conquista das instituições. Quem está acompanhando aqui as aulas das quintas-feiras já viu o pastor falar sobre isso, e aqui nas aulas a gente, vez ou outra, menciona isso também, mas é que essa marcha para as instituições, que a gente estava colocando como se fosse um objetivo, né, daquele movimento, ele já se concretizou no Brasil. Então, aquilo que a gente falava que era um ideal deles, de marchar até as instituições, para dentro das instituições eles começarem a doutrinar as pessoas, essa marcha já aconteceu. Então, você já tem isso estabelecido na educação brasileira, você já tem essa educação brasileira, ela centralizada no Estado, e quem está tomando conta, de uma forma geral, pode mudar o ministro da Educação, pode mudar o presidente, pode mudar tudo, mas a estrutura que está montada, por exemplo, do MEC, praticamente continua inalterada. É eles que estabelecem, por exemplo, quais são os livros didáticos. São eles que estabelecem, por exemplo, qual vai ser o conteúdo programático. E por isso que a gente comemorou acertadamente quando tiraram da pauta do Supremo Tribunal com relação a um ensino obrigatório da ideologia de gênero. E fez certo em comemorar isso. É um fôlego que a gente ganha, porque isso já está sendo ensinado em muitas escolas, certo? Mas pelo menos aqueles que fazem ou o homeschooling, ou que tem uma escola que tenha uma certa confissão, eles ainda conseguiram se preservar disso. Eles não são ainda obrigados a ensinar isso. E mesmo que fossem, eu tenho certeza que os irmãos não ensinariam isso para os seus filhos, aqueles que fazem homeschooling, e estariam em rebeldia contra uma lei injusta, estaria completamente dentro dos parâmetros bíblicos, e aquelas igrejas confessionais, escolas confessionais, por enquanto se livram de um possível processo que poderiam estar levando, né? Então, se essa marcha aconteceu, e se isso já é uma realidade no Brasil, muitos de nós já fomos dentro das escolas doutrinados conforme essa ideologia. Então, às vezes, meus irmãos, a gente vive uma vida que a gente consegue, nas coisas mais aberrantes, né, ser contra, mas muito da forma de pensar da gente já foi enviesada pelo que a gente aprendeu nas escolas, para aqueles que são mais jovens, né, e outros que são um pouco mais velhos já sofreram esse tipo de coisa nas universidades. Então, por isso que muitas vezes
Aquele professor que é cristão, ele entrou nessas instituições para poder se formar, para poder aprender, e nessa formação ele já teve a sua mente moldada à ideologia. Então, o primeiro ponto em relação a isso, o status é esse. As instituições já estão dessa forma, certo? O que nós temos feito para mudar isso? Aí tem diversos aspectos que a gente pode falar externamente do que poderia ser feito no movimento, com a mudança de políticos e tudo isso. A gente pode falar de uma centena de formas, de centenas de formas de a gente tentar mudar esse status. Mas, primordialmente, o que a gente tem lutado é que esse primeiro status aconteça na mudança nossa, individual, na forma da gente pensar, e nos nossos filhos. E aí, a gente fazendo bem o dever de casa, né, com aquilo que está à nossa volta, com nós mesmos, com os nossos filhos, com aqueles que estão à nossa volta, aí a gente pode ter esperança de, quem sabe, nas próximas gerações, a gente não vê pessoas que vão realmente mudar o que nós estamos vendo nas instituições. Né? Então, o trabalho que a gente tem que fazer, se a gente consegue ver que isso já aconteceu e que essas instituições estão já tomadas, é, por exemplo, os nossos filhos. Como é que nós estamos criando eles? Nós estamos criando os nossos filhos e deixando eles de forma tal que quando chega um professor com essa ideologia, consegue convencer ele com simples 2 ou 3 frases de efeitos? Os nossos filhos, quando eles vão para universidades, eles não conhecem nada do mundo, eles não conhecem a realidade, eles foram colocados dentro de um domo, onde você, com um objetivo, né, muitas vezes real, assim, do seu coração, de proteger os seus filhos, não mostra a realidade para eles. O que acontece é que quando a realidade chegar, eles não vão saber lidar com essa realidade, eles não vão conseguir conciliar aquilo que está sendo dito, que vem de forma como autoridade dentro das salas de aula, com aquilo que ele vive ou que ele aprendeu em casa. Yuri. Seguinte. O seu filho, ele aprende, por exemplo, e você tem que fazer isso, as doutrinas bíblicas da igreja. Você vai falar de salvação, você vai falar sobre santidade, sobre como ele deve viver de forma piedosa, como ele deve viver a vida nas relações com o próximo, e você vai ensinando tudo isso ao seu filho, e você tem que ensinar tudo isso ao seu filho. Mas, por exemplo, o seu filho, ele não conhece da doutrina, por exemplo, aqui que a gente estava falando, do trabalho. Não conhece a realidade de como se dá um trabalho. Aí chega e as relações comerciais. Aí chega um professor e fala, você não vê não? O empresário é rico e o seu pai que trabalha para ele não é rico. O seu filho não aprendeu a ligar a relação real com a doutrina bíblica. Logo, qual é a doutrina que ele vai usar para aplicar nessa relação real? A doutrina que ele aprender na universidade.
Inclusive, se você olhar para a história, né, é um assunto que a gente vai tratar mais na frente, mas se você parar para pensar e olhar para a história, como é que eu posso dizer, cientistas verdadeiros, eles sempre foram tementes, sempre acreditaram em Deus. Aí a gente vai separar, né? Os que eram verdadeiramente cristãos, que eram muitos, certo? E aqueles que acreditavam em Deus de uma forma equivocada, né? Mas olhando para a ciência, eles chegavam na conclusão que aquilo que eles estavam verificando era mentira, que tinha que ter um criador. E hoje você tem, inclusive, alguns movimentos no Brasil, né? Que, inclusive na Mackenzie, né? Tem uma área dedicada a isso, que é estudar o criacionismo como ciência e não como hoje em muitas escolas é ensinado como se fosse uma teoria religiosa, né? Então, assim, eu não estou nem chegando ainda, Yuri, nessa questão mais profunda do ensino de química, de física. Eu estou falando ainda das relações pessoais que as pessoas não conseguem, que as crianças não conseguem ligar uma coisa a outra, a doutrina à prática, porque elas não foram ensinadas em casa. Então, um exemplo. Eu concordo com você que essas falácias, elas têm que ser desconstruídas,
algumas, né, do que você citou, precisam ser desconstruídas. Por exemplo, que é o exemplo mais clássico que a gente sempre trata aqui, o evolucionismo. A gente viu, por exemplo, que tem um museu lá nos Estados Unidos que mostra como se fosse as imagens, né? E todo mundo já sabe, o próprio autor já disse que aquilo ali foi manipulação e as pessoas continuam usando essas imagens como se fossem falando da evolução. O próprio autor já admitiu que aquilo ali foi manipulação. Então, com relação a isso, eu creio que deve sim existir um movimento para desconstruir essas falácias. Mas não são todos os pais que vão ter a capacidade, por exemplo, de tratar de física e química com seus filhos nesse tipo de especificidade. Mas, se o seu filho ele entendeu a relação de que quem tem autoridade sobre ele é o pai e a mãe e não os professores, o pai mais simples que não consegue fazer isso, quando ele escutar da boca do pai de uma forma, mostrando e ele vendo isso de uma forma real dentro da sua criação, e o pai diz assim, o mundo foi feito dessa forma, a criança, na simplicidade do pai, ela vai entender que vale mais o peso do que o pai está falando do que o professor está falando em forma dela. E isso não exclui essas outras atividades. O pai tem que ser uma pessoa que estuda química, vai ter, especialmente aquelas pessoas que vão fazer ou que fazem homeschooling, né, vai ter que se dedicar mais, vai ter que se dedicar mais às línguas e tudo. Mas o ponto aqui específico não é esse. O ponto específico aqui, em relação ao que está sendo tratado dessa primeira etapa que a gente falou, é justamente a questão da cultura moral. Tá? É justamente essa parte da cultura moral que a gente está tratando aqui. Enfim, então, o que aconteceu com as escolas, aconteceu aqui no Brasil e aconteceu nos Estados Unidos, foi que a religião ela foi colocada de lado. Os pais, percebendo isso nos Estados Unidos, especialmente o movimento conservador, e isso tem cristãos e não cristãos nesse movimento, eles chegaram à conclusão que a escola estava virando uma bagunça. Que a escola, na verdade, estava tornando crianças anarquistas, crianças sem respeito nenhum. E o que é que eles fizeram? Vamos fazer um movimento para trazer de volta a moralidade para dentro das escolas. Eu não sei quantos de vocês já escutaram, né? O pessoal falando assim, tem que voltar a moral e cívica, né? Nas escolas, né? Moral e cívica tem sim o seu lado bom dentro das escolas, mas a partir de que vai ser feito isso? E aí, um dos movimentos conservadores nos Estados Unidos, percebendo essa ruptura com a moralidade, eles fizeram um movimento onde vamos aprender moralidade a partir da Constituição dos Estados Unidos. Eles criaram os 24 valores centrais da Constituição. Mas a pergunta é, por que esses valores, esses 24 valores, são centrais no aprendizado moral? Por que considerar, então, a Constituição americana como um padrão de moralidade? E um dos motivos que muitos dos conservadores cristãos eles estavam tentando se utilizar equivocadamente, simplesmente da Constituição, foi com medo de ser taxados de doutrinadores religiosos. Veja, nós não podemos voltar com esse movimento dizendo que a gente deve voltar para os padrões bíblicos de moralidade, porque vão taxar a gente como doutrinadores religiosos. Então vamos fazer o seguinte, já que a bagunça está generalizada, vamos para o meio termo? A gente não vai dizer nada religioso, não vai considerar a Bíblia, mas vai considerar a Constituição. E aí a pergunta que fica é, os pais agora decidiram essas 24 valores. E se uma maioria dos pais agora disser que não são mais esses 24 valores, são 15? Ou se não são esses 24, são 30? Ou se não é mais a Constituição, vai ser agora conforme a tradição do meu pai, da minha casa. Como é que a gente vai ter uma base sólida
para dizer o que é moralidade dentro das escolas, se essa moralidade é baseada em leis humanas, em leis que mudam com o passar do tempo. Deixa eu só finalizar aqui esse raciocínio, rapidinho, Mariana. Então, se você for ver o que é que os fundadores americanos, o segundo presidente americano falava com relação à democracia geral, né, a democracia total, eles eram completamente contrários. Porque o que define qual vai ser o padrão que vai ser estabelecido não pode ser uma maioria. O que define o padrão que vai ser estabelecido tem que ser algo que é imutável, que vem de algo que é soberano, que tem o poder de definir aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, e que vai passar tempos e tempos e isso não vai mudar. E aí, John Winthrop, o primeiro governador da colônia de Massachusetts, ele declarou o seguinte: a democracia direta é a pior e a mais egoísta de todas as formas de governo. Vai escutando aí. John Cotton, ministro do século XVII, também desse mesmo estado, escreveu o seguinte, em 1636, a democracia não concebo a ideia de que Deus tenha ordenado como forma adequada de governo, quer para a igreja, quer para o Estado. Se o povo puder governar, quem será governado? E antes que você pense que são opiniões extremadas, né? Você vai ver, por exemplo, um dos fundadores constitucionalistas, né? James Madison, que vai falar que é o pai da Constituição. Ele escreveu, em relação às democracias, são exibições de turbulência e competições. As democracias puras são incompatíveis com a segurança pessoal ou os dos direitos de propriedade. Em geral, elas foram tão curtas em vida quanto violentas em morte. E por fim dessas citações, John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, declarou o seguinte: a voz do povo é às vezes a voz de Maomé, de César, de Catalina, do Papa e do diabo. Aí Francis Schaeffer, com relação a isso, fala: democracia pode ser definida, quando nesses termos, como a ditadura dos 50% mais um. Né? Então, com nenhum controle e nada com o que desafiar a maioria. E aí, o raciocínio, né? Significa que se Hitler foi capaz de obter 51% dos votos, né, 50 mais 1, ele tinha direito de assassinar os judeus. Então, veja só, tudo que está sendo dito aqui às vezes, o nosso raciocínio ele foi tomado de tal jeito que a gente pensa como essas pessoas aqui, como muitas das pessoas pensam. O que importa é o que a maioria acha. E não é assim. Veja que, se você for parar para pensar, por exemplo, como está, eu não estou falando nem do mundo, estou falando dentro da igreja, como as igrejas se encontram hoje, e a maioria das igrejas estão tomando caminhos cada vez piores, é muito da justificativa. Por exemplo, quando a gente apresenta um culto reformado, o dia do Senhor, esse tipo de coisa, mas ninguém respeita o dia do Senhor. Mas ninguém tem o culto reformado. Tem 2 ou 3 igrejas ali naquele estado, 5 ali naquele outro. Se a gente for considerar o que é certo pela maioria, a gente não deveria, inclusive, ter um culto hoje em dia reformado. Porque a maioria das igrejas não tem. A gente não deveria buscar cumprir cada vez melhor o dia do Senhor. Por quê? Porque a maioria das pessoas que pregam que você pode guardar qualquer outro dia, e essa guarda é bem distante da guarda mencionada nas Escrituras. Então o ponto aqui os pais, pensando que estariam fazendo uma coisa boa, em trazendo a moralidade novo, mas com medo da reação de ser algo religioso, eles acabavam
trazendo a discussão para um passo atrás. Por quê? Porque, mais uma vez, toda moralidade vai ser definida por algo que não é eterno, não é seguro. Mariana. Uhum. Aí, verdade. E aí a gente, para finalizar aqui essa parte, e aí a gente encerra porque hoje a gente começou mais tarde, que não, como se não bastasse isso acontecendo nas escolas, o que aconteceu também e acontece muitas vezes e está acontecendo hoje no Brasil, nos Estados Unidos, que a gente costuma falar, né? Não, as bases judaico-cristãs, o direito romano, a filosofia grega, esse tipo de coisa, né? O que acontece é que, inclusive, na parte do direito, das leis nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está acontecendo também isso, está se quebrando essa raiz que ainda tinha muito no cristianismo, nas leis que veio com as lentes cristãs estabelecidas, por exemplo, não matarás, não roubarás, tudo isso que o pessoal costuma chamar de lei natural, né? Mas tudo isso que está envolvido ali está sendo tirado nos Estados Unidos. As universidades, elas estão querendo dizer que as universidades elas têm que olhar para fora, têm que ser mais internacionalistas e aprender com o direito que está lá no Oriente, do direito que está tudo. Sendo que quando você vai ver o que eles estão fazendo na verdade, toda essa ideia de multiculturalismo, de múltiplos pensamentos, de internacionalismo, é na verdade com o único objetivo: quebrar as leis que estão conforme a palavra de Deus. Né? Então, inclusive um juiz americano, ele é bem famoso. Deixa eu pegar aqui a citação dele.
Antonin Scalia, né? Ele é extremamente famoso. Ele falando sobre isso, que estava vendo dentro dos Estados Unidos muita gente ficar citando leis internacionais, por exemplo, mais a ONU, né? Mais agora, não sei o que e tal. Aí ele falando sobre questões de aborto e homossexualidade. Aí ele diz o segundo: de acordo com a ONU, os Estados Unidos são agora um dos 53 países a permitirem o aborto sob demanda, contra 139 países que o autorizam apenas sob circunstâncias específicas ou não autoriza de forma alguma. Entre os países que as Nações Unidas classificaram, isto é, em 2001, como parte dos que não autorizavam aborto sob demanda, estão Reino Unido, Finlândia, Islândia, Índia, Irlanda, Japão, Luxemburgo, México, ele vai citando um bocado, e quase todos os países da América do Sul. Ainda assim, a Corte ignorou a lei internacional nos casos de aborto. Planet Partner, não vou pronunciar aqui, um dos casos dos Estados Unidos, e Roe versus Wade, né, também nos Estados Unidos, eles discutem apenas a lei britânica moderna, que de qualquer forma é mais restritiva do que Roe sustentou. Eu me tornarei crente na ingenuidade, embora nunca na propriedade, do respeito inovador da corte pela sabedoria de mentes estrangeiras quando se quer aplicar as sabedorias nos casos de aborto. Quando ela quiser aplicar essa sabedoria nos casos de aborto. O que é que ele estava dizendo ali? Veja, toda vez que é algo, toda lei internacional que corrobora com aquilo que eu acredito é válido. Então, se eu quero destruir determinada lei, eu pego uma lei internacional para dizer, olha aí como a ONU pensa. Olha aí como o país tal pensa. Mas aí ele está dizendo aqui, mas vocês mesmos que usam isso o tempo todo, estão usando o tempo todo isso para discutir suas leis, por que vocês não aplicaram sobre o aborto, que o dos outros países são mais restritivos? E ele não estava dizendo que o dos outros países eram certos, ele estava só dizendo da incoerência desses homens. Os Estados Unidos está abrindo muito mais do que a maioria dos países. E cadê a lei internacional? Cadê a internacionalização do direito e você se adequar ao país para que o país não seja um país retrógrado a essas leis? E ele estava falando muito sério, muito certo, na verdade. As leis estão sendo mudadas conforme conveniência, né? E a gente vê isso muito no Brasil. E para finalizar, eu vou ler aqui direto o que o autor do livro está falando sobre essas questões, sobre essa moralidade baseada em Constituição e não na palavra de Deus, baseada em qualquer outra coisa, nessas leis sendo mudadas o tempo todo, de acordo com o padrão da cabeça do indivíduo e não da palavra de Deus. Deve-se encontrar um padrão de certo e errado externo aos indivíduos e ao Estado. Um padrão maior do que o homem ou o Estado. Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, não é um remédio melhor do que a voz do Departamento de Educação é a voz de Deus. Só o Deus Trino das Escrituras pode estabelecer o certo e errado, mas isso não pode funcionar na atmosfera educacional de hoje. Esta abordagem significaria a doutrinação dos alunos. Encaremos os fatos. As crianças são doutrinadas desde o primeiro dia que entram em sala de aula. Pode ser por um lado ou pode ser por outro, mas sempre elas estão sendo doutrinadas. Então, finalizar aqui, por conta da hora, mas a ideia de tudo isso que a gente falou hoje, vai chegar em falar sobre cosmovisão. Mas em que sentido dessa cosmovisão? Que muitas vezes os cristãos são culpados por tudo isso que está acontecendo. Por quê? Por covardia, por um lado. Por exemplo, não assumem o papel que deveriam assumir, não enfrentam as batalhas que deveriam enfrentar, não enfrentam teorias que, no senso comum, podem ser como se fossem certas, mas que biblicamente são contrárias.
e também por outro lado, porque às vezes eles tratam como ser espiritual, o pastor até citou isso na pregação hoje, o ser espiritual como se fosse uma pessoa, a pessoa ser espiritual como se fosse uma pessoa que flutua. Ser espiritual é como se fosse uma pessoa que não vive nessa realidade, que tá sempre pensando nas coisas do alto, e tudo isso é muito pequeno para você pensar. E quando você vai olhar o que é ser espiritual na Escritura, né, o que é ser cheio do Espírito Santo na Escritura, é algo muito prático na realidade. Né? Então, a ideia é essa, a gente pegar e ver esses problemas, e a gente vai mostrar como nós, muitas vezes, somos culpados por todos esses problemas, porque a gente não faz o trabalho que a gente deveria fazer, né, nas nossas relações e especialmente com os nossos filhos. Nós vamos orar, terminar, e na próxima aula eu vou tratar sobre esse assunto de uma forma mais rápida e poder andar, porque hoje a gente não andou nada. Sendo bem sincero, hoje a gente só ficou no primeiro ponto. Eu vou correr na próxima aula. Senhor, nós queremos te agradecer pelo serviço que prestamos hoje de manhã, em saber, Senhor, que muitas vezes nós pecamos contra Ti, não conseguimos, muitas vezes, Senhor, olhar para a nossa vida por meio da Escritura, sempre aplicamos ela, Senhor, para as outras pessoas e para nós parece que fica obscurecido, Senhor. E nós te agradecemos pelo Senhor apontar o nosso pecado de cobiça essa manhã. E nesse momento, Senhor, que tivemos de escola dominical, mostrar muitas vezes que nós somos incoerentes com a nossa fé e que nós falamos, Senhor, apontamos a educação, apontamos os professores, apontamos, Senhor, o Estado, mas às vezes a gente não faz o nosso dever de casa, preparando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos como devem pensar, como a lei de Deus ensina, e mostrar, Senhor, como aplicar isso nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós te pedimos ainda, Senhor, para que o Senhor freie o mal, para que o Senhor levante homens que de púlpito, Senhor, preguem a verdadeira doutrina, mas também, Senhor, famílias que consigam encarar os seus desafios e colocar em prática isso. Dá, Senhor, homens corajosos para enfrentar as mais diversas dificuldades da vida, e especialmente na educação, Senhor. Abençoa aqueles que estão ainda no período, Senhor, de educar os seus filhos, aqueles que de alguma forma ainda têm que manter os seus filhos, Senhor, na escola. Nós sabemos que acontece isso, Senhor. Nós oramos para que o Senhor dê meios para que isso possa ser sanado, Senhor. Mas enquanto isso nós te pedimos, preserva os nossos filhos, preserva os filhos, Senhor, da aliança que estão nesse sentido. Aquele, Senhor, que tem despertado já para outras atividades, Senhor, faz com que eles tenham coragem para exercê-las, para que eles tenham também, Senhor, diligência no fazer, para que não façam de qualquer forma. Aqueles que já fazem homeschooling, por exemplo, Senhor, ajuda eles em todas as dificuldades. Abençoa também, Senhor, aquelas escolas que estão sendo levantadas, ainda que em poucas quantidades, Senhor, no nosso país, que querem ser confessionais conforme a Tua palavra, Senhor. Dá força para essas pessoas, para esses pais. Levanta, Senhor, professores comprometidos com Tua palavra, que estudem com afinco, Senhor, a Tua criação, os Teus decretos, Senhor, as leis que o Senhor mesmo estabeleceu. Faz isso, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente na educação. Abençoa esse projeto da igreja e faz, Senhor, com que ele prospere, para que logo, logo ele possa abarcar outras idades e que cresça, Senhor, sem medo, Senhor, de ser diferente do mundo, mas com a convicção que está de acordo com Tua palavra. Nos abençoa na ida para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão liberados.